Gente, vamos lá então para mais uma manhã aqui, na qual nós vamos fazer as coisas acontecerem, né? Vamos liquidar isso aqui. Nós paramos aqui no vídeo gravado para vocês, né? Não sei se todas as pessoas assistiram, mas então nossa discussão, de qualquer forma, vai continuar a partir da última coisa que foi falada ali, né? Nós trouxemos essas definições aqui sobre a visão sobre democracia e poliarquia, né? Que está no Down. Lembrando que no texto do Leonardo Abritzer, nós também nos depararemos com outros pais da ciência política, né? Em específico, o Schumpeter e o Dawes, né? O Joseph Schumpeter e o Anthony Dawes. E eles são teóricos ali, então, que vão estar na seara das questões deliberativas. Agora, né, Down, ele já está mais na questão da participação política, né? E da própria possibilidade, né, de as entidades sociais ali participarem dessa política, ou seja, competirem pelo poder, influenciarem o poder e atuarem com vistas ali também estarem inseridos na questão da política, né? E aí nós já havíamos discutido também sobre essa diferença, né, de que o sufrágio universal, que é o que nós popularmente conhecemos como voto, né, ele é uma das questões na participação política que difere, né, de uma nação para outra. Em específico, né, no sistema brasileiro e no sistema estadunidense, né? Aqui para nós é obrigatório o voto, porque é um direito conquistado, adquirido a duras penas. Nós tivemos um período ali de ostracismo da nossa democracia, né? Por um modelo ali autoritário, né? Uma ditadura, né? Que foi feita através de um golpe civil-militar. E aí, né, nós então, na Constituição, adotamos o modelo de voto obrigatório. Lembrando que, embora no Brasil o voto seja obrigatório, né, é um direito adquirido, o quórum, ou seja, a participação popular ali nas eleições ainda é baixo. E como o nosso sistema é de votos válidos, né, no fim das contas, são as pessoas ali que participam da política, quem decidem o futuro da nação. Então, se nós tivermos apenas 40% da população brasileira votando, né, são esses 40%, a maioria desses 40% aí que irão definir os rumos políticos do país, né? É claro que nós temos indicadores melhores, né, justamente porque o voto é obrigatório. Agora, nos Estados Unidos e em outras nações, o voto ele é facultativo, vai quem quer, né? Mas, ao mesmo tempo, há também todo um processo que nós veremos mais à frente com o Baqueiro, né, e a Bianca Linhares, sobre um desinteresse, né, da participação política através do voto, porque os partidos políticos, sendo os grandes representantes, né, e representantes diretos, ali, pelo menos em tese deveriam ser, né, da população, tem passado por uma série de problemas, né? E aí nós temos então visto uma certa descrença na democracia, uma certa descrença nos partidos, além de que, né, na atualidade nós temos visto, através da ascensão conservadora, uma certa repulsa à política, ou mesmo, né, a inserção nessa política de grupos ali reacionários interessados em debates que socialmente eles são profundos, mas por esses grupos têm sido trabalhados de uma maneira enviesada, né, pela questão ética e moral, que pode envolver questões ali religiosas, dogmáticas, né, ou mesmo negacionistas, né? Então nós estamos passando por mais um período anti-ciência. É claro que não é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece, né? Quando aconteceu também com muita força, no período nazifascismo, né? Então nós estamos em constante ameaça, né? A nossa democracia está sob constante ameaça. É por isso que nós, então, trabalhamos com essa perspectiva de crise da democracia, né? E mais à frente nós teremos melhor suporte, né, dos autores e das autoras que nós estamos trabalhando para fazer essa discussão, né? A Luara, por exemplo, a Luara Loff, né, que foi minha colega no programa de pós-graduação em estudos comparados, ciências sociais e estudos comparados sobre as Américas, ela é uma das que nos dará suporte para fazer essa discussão, né? Mas tem outros autores e autoras que também vão trabalhar isso. Além disso, né, dessas categorias, nós vamos ter outros tipos de diferenciação dos sistemas políticos, né? Não é apenas a questão da votação. O sistema eleitoral, né, é uma dessas formas, né? Por exemplo, o nosso sistema eleitoral ele é de certa forma misto, né?
ele pega características ali majoritárias e proporcionais. Nos Estados Unidos temos o sistema ali de colegiado, né? Dentre vários outros. Sistemas partidários, eles variam muito de uma nação para outra, né? Nós somos multipartidários, os Estados Unidos em tese são bipartidários, né? Pelo menos os dois partidos principais lá são os que se destacam, mas existem outros partidos. Então se contesta essa questão do bipartidarismo estadunidense, né? Mas ele já foi presente em muitos parlamentos e muitos governos, né, ao longo da história. Aqui, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, nós tínhamos ali os blancos e colorados e outras denominações ali bipartidárias. Nós tivemos, né, também um sistema de bipartidarismo lá no Reino Unido. Eu não sei se ainda vigora, né? Eu acho que hoje eles estão mais para multipartidários do que para bipartidários. E também nós vamos ter os sistemas diferenciados ali de participação partidária e eleitoral. Alguns países, né, como a própria Argentina, que eu já mencionei, mas também vários outros aqui na América Latina, eles permitem inclusive candidatura sem partido político, né? Então nós temos casos de muitos parlamentares que são eleitos sem estarem vinculados a um partido político, né? E aí a questão partidária ela vai trazer uma série de problemas, como a infidelidade partidária, né, que é conhecida como transfugismo, né? Inclusive eu já fiz uma pesquisa sobre isso e, gente, é uma confusão. E tem sistemas de coalizão partidária, as coalizões de partidos é algo bastante complexo, né? Gente, se vocês forem estudar sistema político de qualquer nação, evitem estudar da Argentina, porque lá é uma confusão, né? Do nada desaparecem partidos, do nada os partidos se juntam, o sistema lá não é tão transparente, tão linear quanto daqui, e aí tem esse negócio das candidaturas independentes, ao mesmo tempo as pessoas se elegem por uma coalizão, daí no outro negócio a coalizão desaparece, os partidos que faziam parte dessa coalizão também desaparecem, formam nome, criam-se muitos novos outros partidos, assim, de uma eleição para outra, é uma zona. Então, quem estuda a questão da infidelidade partidária e isso do Brasil, comparado com a Argentina, tem que dar graças a Deus do Brasil está lá, porque nosso sistema é bem mais organizado, nossas leis também. E sistemas de governo, né, que nós veremos mais à frente. Os sistemas eleitorais é justamente, né, os sistemas que eles ali são desenhados para converter a questão da votação, né, a delegação que as pessoas dão em mandatos. Ou seja, ela é a máxima expressão do sistema eletivo, né? Nós então temos um poder de participação que ele se reflete em uma pessoa, um voto, né? É um sistema então de representação que ele vai entender que quem de fato faz essa escolha são pessoas adultas, né? E que nós podemos então ter os dois sistemas que eu já havia mencionado, que nós temos aqui de certa forma no nosso país, né? Que é o sistema proporcional e o sistema majoritário como como a nossa expressão, né, política, organizada de forma eleitoral. E aí, né, cada país ele é responsável então por adotar ou deixar né, alguns critérios ali para serem decididos pela população ou não, né, sobre a questão eleitoral. E isso pode vir através de consulta popular ou simplesmente através do processo legislativo dessas nações, né? Então é aí que os sistemas eleitorais eles vão procurar uma melhor forma de representação. O Estado Plurinacional da Bolívia tem, por exemplo, um sistema de representação diferente do nosso, né? Como eu já havia mencionado, outras nações, como os Estados Unidos, a Argentina também, né? E o sistema eleitoral então, eles se organizam ali de forma, da forma que melhor convém a determinada sociedade, né? E o nosso, então, é um sistema misto. Nós poderíamos trazer outro exemplo aqui, né, que é mais consultivo, inclusive mais participativo em termos políticos, a Venezuela. Nesse ponto, a Venezuela se destaca em relação ao Brasil. Deixa eu ligar o ar aqui, porque eu deixo desaparado. Então, desliga assim na minha cara, estou com calor. Aí nós voltamos, né? Os sistemas majoritários, eles geralmente são utilizados principalmente no sistema de escolha, né, dos componentes dos poderes executivos. Aqui no Brasil é assim que se faz, pelo menos, né? E na maioria das democracias que se utilizam desse sistema misto ou do sistema majoritário também é assim.
né? E os sistemas proporcionais, eles são utilizados muitas vezes ali para os sistemas legislativos, né? E eu aqui estou citando claramente o caso do Brasil, né? O sistema majoritário é basicamente, né, quem conquista a maioria dos votos se torna eleito, né? E o sistema proporcional, ele já, de certa forma, vai tentar avaliar ali, né, a composição de uma determinada população, né, até pelo nível de o número de representantes proporcionais ao justamente a quantidade populacional de uma região, e é por isso que nós vamos ver que em determinados locais, né, há um número maior de representantes do que outros, né, em termos parlamentares. Para poucos cargos é que essa representação é equânime, né? Se nós observarmos, por exemplo, a região sudeste tem um número maior de deputados e deputadas do que a região centro-oeste, porque ali tem uma questão de quociente populacional que vai justamente fazer com que haja uma representação, então, em números proporcionais, né? Uma outra instituição, para além do Brasil, que conta com esse sistema e que dá para nós visualizarmos, é o Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu vai ter um número X de deputados e deputadas ali, né, representando a densidade populacional dos países, né? É claro que, então, nesse ponto, a gente vai ver também uma questão ali de desequilíbrio de poder decisório, né? E é por isso que bancadas numerosas, como são a do Nordeste e as do Sudeste e do Sul, elas conseguem, de certa forma, né, melhores resultados na política do que o Centro-Oeste e o Norte, né, que são regiões menos populosas e que têm, então, um problema nessa representação. O Norte talvez tenha a vantagem de contar com um monte de estados, né? O seu número é o mais numeroso, a região mais numerosa do país, ou a segunda mais numerosa, né? E aí, ainda assim, né, é uma bancada que ela é um tanto desarticulada. Quem consegue os melhores resultados ali são justamente a bancada do Nordeste e a bancada do Sudeste, né? Que tem ali o maior quociente populacional. E aí, a questão proporcional, ela também é utilizada, né, em relação a justamente o tamanho dos partidos, né? Então, aqui nós vamos ter algo que é chamado de quociente eleitoral. Então, determinados partidos, conforme o seu tamanho, eles vão precisar de um número menor de votos para eleger um parlamentar, né? Então, existem casos ali dos partidos maiores que, por mais que uma pessoa tenha uma votação expressiva, né, por causa do quociente partidário, essa pessoa não vai ser eleita, vai ficar como suplente ou até mesmo não ser eleita de fato, né? Enquanto para alguns partidos nanicos, né, atingindo um tanto X de votos ali, eles conseguem emplacar um ou dois parlamentares, né? Lembrando que quando se há uma votação massiva, né, também, né, um determinado partido ou uma determinada legenda partidária, né, vai poder puxar outros parlamentares, né? Por exemplo, o Tiririca lá em São Paulo, né, ele foi eleito com a maior votação naquele momento ali para deputado federal. Ele já foi superado por outras votações, né? Como por exemplo a do Chupetinha faz, né? Infelizmente. Opa, digo, Nicolas Ferreira, foi mal, gente, não me denuncia por escola dessa partida. E aí, de qualquer forma, então, nós vamos ver que com essa eleição do Tiririca, né, ele conseguiu outros assentos por causa da proporção de votos que ele conseguiu ali, né? Então, o partido dele teve um tanto X a mais de cadeiras ali, né? Dentre os quais foram eleitos, né, pelo partido dele, Marcos Feliciano. Gente, acontece, né? No Brasil nós temos esses cânceres no nosso sistema político, né? E justamente a questão dos partidos do sistema proporcional tentar também, né, fazer com que determinadas regiões ali elas possam ter uma representação mais equânime, né? Pelo menos isso em tese. E aí, essas variações aqui, como eu disse para vocês, vão justamente tentar, né, refletir a diversidade social, né? E isso aqui está principalmente no modelo proporcional. E ao mesmo tempo, né, nós também contamos com essa questão numérica massiva para tentar garantir a governabilidade. Embora aqui no Brasil seja difícil, né? E nós estamos visualizando isso com a questão da presidência da República, né? Ainda há uma parte muito grande da população que rechaça o resultado da eleição.
né? Mesmo ela já tendo sido consolidada e o governo já está no seu segundo ano ali, né? E aí, isso aqui tem a ver também com o momento que nós estamos vivendo, que é de polarização econômica. E não pense que os outros lugares estão melhores do que nós, né? No Reino Unido também é essa loucura, nos Estados Unidos está essa loucura, né? E agora vai ter eleição lá esse ano, vai ser maravilhoso pro povo. Na Argentina também está mais ou menos assim, mas a Argentina eu acho que é o nosso exemplo negativo, né, gente? Então, vamos contar. Ô irmãos, vocês me perdoem, eu não criticava vocês assim até a última eleição, mas a partir daí já não dá mais para falar sobre isso. E aí, né, como eu disse para vocês, os sistemas eleitorais, então, eles têm essa dimensão de tentar garantir a governabilidade. Isso aqui é principalmente o foco dos cargos majoritários, né? E são eles ali que vão de fato executar as políticas. É por isso que é tão comum no sistema executivo. E o sistema proporcional, ele vai justamente tentar representar os interesses e a diversidade social, né? Por diversidade, leia-se as diversidades regionais, as diversidades dentro de uma perspectiva de pluralismo, né? Lembrando que pluralismo não indica que uma sociedade vai simplesmente apaziguar os interesses ali, porque um determinado grupo está ali representado. Nós sabemos que, por exemplo, por mais que exista uma bancada progressista e que ela defenda ali pautas de direitos humanos, direitos sociais e justamente direitos das minorias, né, junto aos movimentos sociais, nós ainda temos, né, uma predominância das bancadas ali, que tem uma tendência conservadora. Gente, vocês vão me doutrinando aí em termos de horário, hein, porque nós temos um combinado. Bom, o sistema partidário, ele também, né, ele geralmente, na verdade, o sistema eleitoral, na verdade, ele é geralmente composto pelo sistema partidário, né? E esse sistema partidário, ele pode ser bipartidário ou multipartidário, né? No caso do Brasil, multipartidário. Mas nós tivemos um momento aqui também de bipartidarismo, né? E não é tão distante, né? Nós tivemos o Arena e o MDB ali, né? No regime militar, né? Então é algo que mais ou menos até o início dos anos 80 ali ainda prevalecia aqui, né? O partido do governo e o partido da possível oposição ao governo, né? E aí, então nós não precisamos ir longe para visualizar esses exemplos aqui na nossa própria história, né? E aí, como eu disse para vocês, o básico dos sistemas eleitorais é essa composição partidária. E a questão dos partidos, né, que nós não vamos nos delongar aqui, porque nós vamos ter uma aula específica para isso, né, é justamente fazer essa representação popular e ela carregar ali em si os interesses populares. E é por isso que nós, então, também, dentro da crise democrática, temos visto uma crise dos partidos políticos em relação à sua identidade, né? Então, as pessoas hoje em dia elas têm uma desafinidade com os partidos por causa da identidade partidária que eles assumem, ou mesmo uma ausência dessa identidade partidária, que puxa também questões ideológicas ali, e de representação direta, e uma comunicação direta com o povo, né? Lembrando que os partidos políticos, eles também têm justamente esse poder de provocar o judiciário, né? Eles têm o poder ali de judicializar determinadas questões. Então, de fato, fazer uma representação popular ali entre os poderes, ao mesmo tempo que eles são um ponto fundamental do sistema representativo que nós vivemos, né? Sistema democrático representativo. E aqui, então, é justamente essa organização aqui promovida através de eleições para deter e exercer o poder legitimamente constituído e que tem a autoridade, né, socialmente concedida. É por isso que nós então falamos que os partidos políticos eles são a ponta de lança, né, do sistema democrático. E aí, né, eles têm uma tripla função. Primeiro, é a representação dos interesses, né? E eles vão então juntar interesses que em tese serão comuns à sociedade. E aí, né, eles têm, pelo menos, né, teoricamente, a função de defender esses interesses. Nós sabemos que cada vez mais o capital avança, né, para dentro e para cima dos partidos políticos e do próprio sistema político como um todo, né? Então nós sabemos que essa representação aqui dos interesses sociais, ela meio que vai se perdendo, porque tem grupos ali que estão subrepresentados,
né? Nós, por exemplo, da educação, estamos subrepresentados na política, né? Como também tem outros grupos que estão representados de uma maneira muito vigorosa. Bancada da bala, da Bíblia e do boi, né? Bancada do PPP, por exemplo, né? Em que eles exercem, então, uma pressão política muito grande e, de certa forma, né, falando levianamente, seria algo muito próximo ao que os lobbies fazem, né, que são regulamentados lá nos Estados Unidos e podem fazer, né, que é uma pressão política muito grande de interesses ali de grupos específicos. O exercício da representação política é autoexplicativo, né? A representação política ela vai ter justamente, né, representantes ali saídos do povo para representar os interesses do povo, com o voto delegando, né, a representação desses interesses sociais para esses parlamentares que são eleitos, né? E as funções governativas é justamente, né, a questão de que os partidos, né, e as pessoas que são eleitas por eles, né, vão exercer os cargos públicos, principalmente os cargos eletivos. Então são os cargos ali que são oferecidos, né, periodicamente por votação. E essas pessoas ligadas aos partidos, né, no caso do Brasil especificamente, vão exercer então, né, os cargos não só, né, os cargos parlamentares, né, os cargos eletivos que estão no executivo e no legislativo, como eles também vão compor, né, comissões diversas ali de trabalho, seja nas assembleias legislativas estaduais e a distrital, né, como também no Congresso Nacional, né? Então é por isso que eles vão participar de comissões, muitas vezes, né? Comissões de Constituição e Justiça, comissão de Relações Internacionais, Relações Exteriores, no caso, dentre várias outras, né? Além de que eles vão participar de outros processos ali relativos, né, ao cargo que eles ocupam, né? Vão fazer consultas públicas, vão, no caso dos agentes ali do legislativo, vão fazer propostas legislativas, né? Nem sempre boas, mas vão estar fazendo ali. Alguns casos nem vão estar fazendo, né? Como, por exemplo, um ex-presidente aí que ficou 30 anos no poder e o resto você já sabe, né? Sobre o sistema partidário ainda, né? Nós temos verificado ao longo desse tempo uma desfragmentação da função partidária. E é isso que tem feito com que eles se fragilizem, né? E é um distanciamento que também tem acontecido em relação ao povo. Então, os partidos, eles têm se tornado cada vez mais técnicos e têm encampado cada vez mais interesses ali de grupos diversos, né, que divergem dos interesses sociais em si, principalmente voltados ao bem-estar social. E é por isso que cada vez mais os partidos têm se tornado impopulares, né? Tem tido esse distanciamento da base social, e tendo esse distanciamento da base social também tem o distanciamento da base política, né? O impeachment da Dilma deixou isso aqui muito claro, né? E também mostrou que houve uma certa fragilização ali, por diversos motivos, inclusive pelos discursos reacionários e ataques midiáticos, né, ao PT, Partido dos Trabalhadores. Então se criou, dentro da polarização, um movimento antipetista, ou seja, um movimento contra um partido em específico, né? Ao passo que também houve, né, outros partidos ali que as pessoas deixaram de visualizar neles uma identidade partidária com a qual elas se identificavam, e esses partidos foram se fragilizando fortemente, como é o caso do PSDB, que se tornou um partido, né, mediano, né, um dos maiores partidos, e está, né, respirando por aparelhos, né? Além de que, né, nós temos visto, né, que os partidos eles não têm conseguido atender as demandas da sociedade de maneira satisfatória, principalmente de grupos numericamente expressivos, né? Aí que eu queria perguntar, exatamente por causa disso, né, do distanciamento dos partidos da população, né, eles ficando cada vez mais impopulares, né, distantes da população em si, que eu pergunto isso, a gente pode chamar isso realmente de democracia, porque democracia no próprio nome está escrito poder do povo, né, demos kratos, demos é o povo, kratos é poder. Quando o poder do povo, né, é ignorado para escutar mais o poder dos poderosos, né, não é democracia. Isso, na verdade, o significado de democracia, ele se alterou ao longo dos tempos, né?
E, inclusive, uma das pessoas que já vai pensar essa questão, né, inclusive, por isso que é associada à perspectiva elitista da democracia e da ciência política, é o Weber, né? Ele já vai entender que muitas coisas ali, elas já não vão mais passar pelo crivo do povo e que elas vão passar pela burocracia do Estado. Então, o Estado está pensando em garantir a governabilidade e uma certa estabilidade ali numa determinada sociedade. E essa ideia de governo do povo, ela de certa forma, ela remete aos greco-romanos, mas principalmente ao pensamento muçulmano, né? E o texto do Abrítzer vai justamente falar sobre isso na questão da deliberação política, né? O Abrítzer vai trazer que existem duas questões, uma delas é a decisionista, né? E ela é ligada ao Rousseau, então essa questão da participação popular, né? Só que aí nós vamos observar que na questão democrática a participação popular ela tem uma amplitude de significados, né? E a participação popular na política ela vai se dar de diversas formas, né? Pelo associativismo, né? As pessoas participando de associações, de cooperativas, vai se dar pela militância nos movimentos sociais e por pressões da sociedade civil organizada, né? Nós temos visto algo que é criticado pelo Robert Putnam, né? Que é a virtualização da participação popular, né? Porque agora as pessoas, por exemplo, assinam um abaixo-assinado, né, de casa, né? Pelo celular. As pessoas já não protestam em frente aos locais, né? As pessoas, e ao mesmo tempo, a própria forma como o Estado lida com esses grupos sociais também se transformou, né? E tem uma tendência o Estado cada vez se tornar mais violento, reprimindo movimentos sociais, né? Por exemplo, a lei, né, antiterrorismo que a Dilma sancionou, né? Isso de certa forma mostra, né, esse uso da força do Estado para reprimir as coisas ali, levando-se em conta a questão da burocracia estatal, né, e de certa estabilidade do Estado, do governo, né, ao passo que também, né, há um distanciamento ali justamente dessa participação popular. Essa lei é que veio depois do 8 de janeiro lá? Não, essa lei é no governo Dilma. Na verdade, essa lei veio no governo Dilma e ela, de certa forma, foi feita ali no momento da Copa, né, de uma série de protestos, e ela acaba dando palco ali para se criminalizar movimentos sociais. Então, é uma coisa muito criticável, foi feita no governo esquerdo. É tipo a lei que veio depois do 8 de janeiro, né? Porque criminalizou muito esses movimentos sociais, né? Tipo, de greve, assim, de greve, enfim. Na verdade, não, o presidente mesmo não está favorável às greves. Então, depois do 8 de janeiro, não veio necessariamente uma lei, né? Porque a aplicação. Lá em São Paulo, eu acho que alguns meses atrás, né? Estava tendo um protesto do movimento Passe Livre, né? Que estava querendo aumentar o preço da passagem. E foi muita repressão policial e teve muita prisão com essa lei do 8 de janeiro que estava criminalizando alguns atos, assim. Creio eu que não seja do 8 de janeiro a lei que eles estão usando para criminalizar, e sim essa lei antiterrorismo, porque ela tem ali, né, vamos fazer dos seus aparatos, justamente uma repressão policial dura. Essa lei foi aprovada por causa dos protestos de 2013? Porque sim. Os protestos de 2013, as pessoas confundem esses protestos aos outros que vieram depois. Os protestos de 2013 tinham muito presença anarquista, comunista, marxista, e após essa lei, tanto foi muito finalizado pela Globo, pelo pessoal de direito, do protesto, até o Olavo de Carvalho falava nos protestos que ia acabar com a direita no Brasil. Aí teve uma direção muito grande. Aí depois esses protestos se transformaram nessa coisa do direito, o pessoal vestindo cabelo amarelo, levando a família, não sei o quê. E dancinhas em Fortaleza. Aí essa lei antiterrorismo foi ignorada. Na verdade, a questão é que justamente, muito pelo contrário, esses protestos lá de 2013 foram eles que foram o pontapé inicial para a fortificação dessa nova direita, né? Até porque eles começaram com a pauta do transporte público, mas ela se diversificou de uma maneira incontrolável e grupos
políticos ali que se denominavam não políticos e antipolíticos, eles se beneficiaram disso. O MBL é um desses grupos. Mas assim, muitas pessoas foram presas e Aqui não e a repressão foi muito grande. Eu acredito que o pessoal se retirou da rua e a rua foi tomada por outros tipos de pessoas. É porque é uma visão diferente. E era começou com culturas, depois se tornou outro, porque outras pessoas tomaram. Isso, mas aí é aquilo que, se eu não me engano, a Eliane Cantanhede classificou, né? Ela classificou, mas para ela é positivo, né? É que a massa cheirosa, né, tomou conta da coisa. Então, quando são pessoas ali que elas estão fazendo algo ali que diz respeito aos interesses da direita e da mídia, aí já não se criminaliza mais, aí você apoia. E aí, então, que para a ascensão dessa nova direita, né, e desses grupos reacionários, nós tivemos uma participação muito grande, né, da mídia, criminalizando a parte, né, social e endossando e dando espaço para essas figuras. É nisso também que surge o Jair Messias Bolsonaro, né, que é levado ao papel pop, ao CQC, né, e aí ele entende muito melhor do que o pessoal da esquerda esse movimento antipolítica, sendo ele um político de carreira, né? E aí nós vamos ver então que nesse momento que a extrema-direita também vai surgir se apropriando desses discursos ali, né? Que permeavam, né, a indignação social. Lembrando que nós estamos vivendo ali nesse momento um período de muita crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então o mundo está meio que de joelhos por causa dos efeitos da crise lá de 2008. De certa forma, o ápice disso, né? E ainda, né, aqui no Brasil especificamente, como ficou claro lá, né, com os relatórios, inclusive do Assange, né, houve muito processo de interferência externa aqui nas nossas questões políticas, né? Então, teve um apoio internacional para que se desse o golpe por causa dos interesses do capital. É algo muito parecido com o que o Elon Musk está tentando fazer aqui para nós, né? Nós estamos aqui discutindo Elon Musk, uma hora dessa da manhã. Começou assim. Oi, quantas horas, por favor, pessoas? 9, 10. 9, 10? Vamos tentar matar isso aqui, né? Bom, na história do Brasil nós tivemos 6 tipos diferentes de sistemas partidários, né? Não iremos aprofundá-los, até porque não é algo interessante ou que acrescente muito para nós. Está no texto do Borba, vocês podem consultar. E, apesar dos limites que o sistema partidário apresenta, ele é justamente um dos pilares da democracia. Nós precisamos deles, né? É claro que precisamos de reformas ali, justamente no sistema partidário, no sistema político, para, inclusive, né, aumentar a possibilidade real de representação política social, né? E, ao mesmo tempo, nós também precisamos que os partidos eles façam essa volta à sua base, à sua origem, né? O MDB, o próprio PSDB, eles nasceram, por exemplo, com uma função ali que pensava a questão da social-democracia, né? E nos últimos anos eles se afastaram de uma maneira a abraçar a questão da centro-direita ou mesmo da extrema-direita, né? Inclusive, nós ainda vemos parlamentares do MDB, né? Que eles têm essa postura social-democrata. Então, é o maior partido do país, indiscutivelmente. Ele é o maior partido do país desde a redemocratização, nunca deixou de ser, né? E aí, por que eu falo que é o maior partido do país? Porque o maior partido, o maior ou menor partido, os maiores ou os menores, vão se medir pelo número de parlamentares que tem. Então, é o partido que mais tem prefeituras, que mais tem vereadores, né? Que tem um número expressivo de governadores, senadores, coisa do tipo. Então, quando a gente soma todos esses parlamentares ao longo do Brasilzão, é que nós vamos ver o tamanho do partido, né? E o PMDB nunca deixou de ser o maior partido do Brasil desde a redemocratização. E tudo isso aqui, né, vai fazer com que os partidos então sejam atores centrais na questão democrática, né, no jogo político democrático, né? Sobre sistemas de governo, nós temos então, através da definição do Martins ali, né, são formas ali que vão meio que refletir o modelo de organização política das sociedades, né, de quem de fato vai exercer o mando, e nós vamos ter aqui, se eu não me engano, 4 tipos, né? É isso mesmo, 4 tipos. Um deles é o parlamentarismo, e nós vamos observar isso aqui no Reino Unido e em outras nações lá na Europa, né? E aqui, o que é algumas questões básicas do parlamentarismo?
nós vamos ter então uma diferenciação em quem é o chefe de governo e o chefe de Estado, né? O chefe de Estado, por vezes, pode ser, por exemplo, um presidente, ou pode ser mesmo um monarca, né? Ou uma monarca, como também o chefe de governo vai ser geralmente um premier, né? Ou um primeiro-ministro, ou uma primeira-ministra, né? Além disso, nós vamos ver que é justamente a chefia de governo, né, é que de fato vai exercer o poder e que vai executar, né, as decisões ali que são tomadas em parlamento ou no sistema representativo ali do legislativo e outros, né? E também, né, o parlamento ele pode ser dissolvido ali, né, uma vez que ele tenha algum escândalo ou ele não atenda aos anseios populares, né? Isso então, do sistema parlamentarista, né? A possibilidade de dissolução do parlamento. Além de que o chefe de governo é escolhido pelo parlamento, geralmente pelo partido com a maior representação ali, né? No caso do Reino Unido, ele é bastante ilustrativo sobre isso aqui, né? E a gente já viu isso ao longo da história e tem visto ainda na atualidade, né? No sistema presidencialista, nós vamos ver o presidente ou a presidenta, né? Que de fato passa por um processo eletivo, né? Passa pelas eleições. E a partir do momento que se escolhe, ele vai ser tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. É uma representação unitária aqui no caso, né? É claro que com o apoio da vice-presidência. E vai ter um mandato, por tempo determinado, né? Pode ser de 4 anos com reeleição, ou pode ser de 5 anos sem reeleição, ou outros tipos, né? Nós vamos ver, por exemplo, o caso da Venezuela, né? Que eles têm uma legislação permite um número maior de reeleições, né? E aí também, né, não há possibilidade da presidência da República interferir, né, no funcionamento do legislativo. Não pode se dissolver parlamento, né, ou congresso. Aqui no Brasil, nós tivemos a dissolução do nosso congresso através do regime militar, mas aí já foi um caso excepcional, né, com um golpe militar. Então, um sistema total de exceção. E também sai fora da própria regra dos estudos sobre presidencialismo, né? O semipresidencialismo é um sistema misto, né? Ele vai justamente ter, geralmente, uma divisão entre os poderes, entre um determinado presidente e também primeiros ministros, né? E esse sistema aqui também vai possuir poderes, né, para dissolver o parlamento, já não é como o brasileiro, né? E ao mesmo tempo também, uma vez que possa dissolver o parlamento, pode indicar também quem serão os primeiros ou primeiras ministros, né? Isso aqui vai variar conforme a legislação de um determinado lugar. Isso aqui eu trouxe porque é um caso interessante, né? Governos como o de Taiwan e da Rússia, eles têm essa prerrogativa. Então há essa tentativa de se equilibrar o poder e de se fazer uma divisão do poder para que ela não fique centralizada na figura da presidência, né? E nós temos também lá na Suíça, que é o melhor exemplo, esse sistema diretorial, né? Ele não é muito comum, mas ao mesmo tempo nós vamos ter ali a formação de um colegiado, né? Que é eleito justamente por determinados parlamentares ali, né? Esses parlamentares eles vão ter, claro, uma origem popular e ele vai ter um período de mandato específico conforme a legislação desse lugar. Esse colegiado, que na verdade também conhecido como diretório, né, vai fazer com que não tenha uma centralização do poder. Ou seja, que não tem um chefe, né, como, por exemplo, o primeiro-ministro ou um presidente. E sim um sistema colegiado ali que vai eleger, então, de fato, esses parlamentares e o processo de representação a partir justamente, né, para essas pessoas que são escolhidas ali dentro do povo. E aqui, né, também estamos falando de algo que se aplica a sistemas que são confederados, né, mas o exemplo mais notório é justamente a Suíça, né? E a partir desse parlamento aqui, né, que vai se eleger esse mandatário ou a mandatária, né, na figura de uma presidência, né? E aí, essa pessoa vai ter um mandato de 1 ano em média, né? E aí, se nós formos entrar em outras discussões aqui, nós vamos perder justamente o cenário que está acontecendo, né? E aí, vai ficar faltando formas de governo,
regimes de governo e formas do Estado, que eu vou gravar em vídeo aula. Essa eu prometo que eu vou gravar em vídeo aula.